Graças a Deus, estamos aqui para meditarmos mais um texto da Palavra do Senhor. Meu nome é Reverendo Juan Vieira e vamos ao texto, Mateus capítulo 14, 34 a 36. Então, estando já do outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhes todos os enfermos e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar a orla da sua veste. Todos os que tocaram ficaram curados. Amados, se nós olharmos para esse texto, nós vamos entender o seguinte, que a fama de Jesus já tinha corrido, e naquele momento ali, a cidade, ela entendeu, ela percebeu que Jesus estava chegando em Genezaré, e naquele momento eles entenderam que eles tinham que ir até Jesus. Porque havia muitos doentes, pessoas com situações difíceis, porque a notícia de que Jesus ele curava, a bondade de Deus, o cuidado de Deus através de Cristo Jesus, que estava sendo derramado sobre aquela região naquela época, e já tinha chegado aos ouvidos deles. E aí, nesse momento, eles entenderam o seguinte, nós temos que procurar Jesus. Nós temos que procurar Jesus. Se nós olharmos para esse texto, nós vamos entender que Genezaré é uma cidade esquecida lá no Mar da Galileia, e era uma região realmente que era dada pouca atenção. Então as pessoas que eram pobres, passavam dificuldades, eram dificuldades reais, era uma pobreza real. As doenças eram realmente algo muito grave, muito ruim, porque não tinha assistência, não tinha nada, realmente não tinha. Então eram pessoas em situações, em estado de vulnerabilidade extrema, essa é a verdade. Então a situação deles era muito difícil. Mas algo de bom aconteceu, porque eles entenderam, como se tivesse dado um start. Eles entenderam que Jesus estava passando, estava chegando, e eles entenderam o seguinte, o que Jesus estava fazendo, nós precisamos. Nós precisamos. E aí o que aconteceu foi exatamente isso. Eles foram até Jesus, naquele momento. Quando eles foram até Jesus, amados, sabe o que aconteceu? Eles foram curados. Eles foram curados. A ação de Jesus, a bondade, o amor de Jesus fez com que aqueles que necessitavam passaram a receber a cura, passaram a receber realmente a bondade de Jesus, a bênção de Jesus sobre as suas vidas. Então vamos fazer algumas aplicações para nossos dias de hoje, para nós pensarmos nesse texto aqui. Nós podemos entender o seguinte, amados, que hoje, muitos de nós passam por situações difíceis, as adversidades elas permeiam a nossa vida, E as adversidades é normais acontecer, aflição, angústia, sofrimento, até perseguição é comum acontecer em nosso tempo, sobre as nossas vidas, é comum acontecer sim. E é importante nós destacarmos que as dificuldades nossas talvez não sejam tão grandes como as dificuldades daqueles amados ali em Genezaré. Possivelmente não. Pode ser que tenha pessoas dentro de nossa sociedade que tenham passado por momentos muito difíceis, sim, passando por momentos difíceis. Mas dentro da normalidade, assim, em termos de sociedade, aquela sociedade era muito oprimida, vivia uma situação muito difícil. Além do Império Romano, além do descaso dos governantes, era um lugar muito difícil, era muito difícil. Então, as pessoas doentes naquele momento era difícil. E hoje nós temos aí toda uma estrutura de sociedade bem tranquila, que de certa forma, todos nós somos de certa forma atendidos, e às vezes demora um pouco, questão de saúde, questão de uma série de questões, mas nossa sociedade é muito mais bem organizada hoje. Então, nossas dificuldades não são como aquelas dificuldades lá. Nós temos outras dificuldades. Talvez as maiores dificuldades que nós temos seja na área relacional, ou na área financeira, ou na área de trabalho mesmo, questões emocionais que realmente afetam nossas vidas, questões familiares e muitas outras questões que é do nosso tempo, peculiar do nosso tempo. Mas uma coisa que eles, embora eram simples, numa situação de debilidade, eles tiveram start, eles entenderam que eles precisavam de Jesus para gerir o processo da vida. Eles entenderam que a vida deles era necessário
buscar a Jesus. Era necessário buscar a Jesus para gerir o processo da vida, para poder gerenciar a vida, para poder viver. E aí, amados, quando eles procuraram a Jesus, eles receberam as curas, né? Eles foram abençoados. E eu creio que esse exemplo deve ficar para nós hoje. Todas essas questões que envolvem a nossa sociedade, nossas dificuldades que nós temos, os problemas que nós passamos, a vivência, seja no trabalho, família, seja questões emocionais, tudo que é relacionado à nossa vida hoje, é importante nós pensarmos e termos o start, como eles tiveram. Nós devemos buscar a Jesus para que Jesus venha abençoar nossas vidas. A ideia de buscar a presença de Jesus para que a cura que é necessária em nossas vidas, seja emocional, seja em qualquer área da nossa vida, na área familiar, qualquer área da nossa vida, as curas que são necessárias, a intromissão do céu que é necessária, nós devemos realmente buscar a Jesus, colocar todas essas questões diante do Senhor Jesus. Amados, o que aconteceu é que naquele momento eles não hesitaram, e eles foram até Jesus, e eles receberam a bênção. Então não hesite, não hesite. Hoje as nossas vidas, tudo que está relacionado à nossa vida hoje, tudo que está relacionado à nossa vida hoje, não hesite, não hesite. Busque Jesus, traga Jesus para a situação que você está vivendo. Eles trouxeram Jesus para dentro das situações que eles estavam vivendo e automaticamente foram abençoados, foram curados. Traga Jesus para a situação da sua vida. Traga Jesus para o gerenciamento da sua vida. Traga Jesus para estar trabalhando em todas as áreas da sua vida. Traga Jesus, porque automaticamente o que vai acontecer? Os problemas eles vão deixar de existir? Não. Os problemas eles vão deixar de aparecer? Não. Os problemas eles vão extinguir? Não vai ter mais problema? Não, não é assim. A verdade é que os problemas eles continuam, muitos problemas continuam. No entanto, nós estaremos vivendo esses problemas com a solução de Jesus, ou na verdade, com o gerenciar do próprio Cristo. E aí, amados, fazer algo sozinho, né? Nós sozinhos, realmente nós somos limitados e temos a compreensão muito pequena das coisas. E nós trazendo toda a nossa vida para nos colocarmos diante de Deus, automaticamente Deus ele tem conhecimento de todas as coisas, e nós colocarmos nossas vidas aos pés de Jesus, automaticamente as curas que nós necessitamos, elas com certeza elas virão. Entenda que Jesus ele dá tudo na medida certa realmente para as nossas vidas. E naquele momento ali eles foram abençoados. E tenha certeza, à medida que nós vamos até Jesus, a bênção, a bondade de Jesus, ela começa a permear a nossa vida, e aí nós começamos a entender a vida de forma tranquila e de forma diferente, segundo a vontade, segundo os passos de Jesus, segundo a vontade de Jesus. E é importante que nós destacarmos que aquela cidade, ela estava vivendo um momento difícil, e Jesus foi até lá. Entenda que mesmo que você esteja passando por um momento difícil, momentos difíceis, complicados, entenda que Jesus ele está pronto para ir até você, para estar com você, para gerenciar todas as dificuldades, gerenciar todas as coisas junto comigo e com você. Amados, nenhum de nós consegue gerenciar vida pessoal, emocional, gerenciar família, gerenciar trabalho, gerenciar qualquer outra área da vida. Nenhum de nós consegue gerenciar todas essas coisas sozinho, sem a orientação de Jesus. Por isso, às vezes, nós percebemos que as pessoas sempre, alguns desequilibram numa área, em outra área. Por isso é importante nós chamarmos Jesus para gerenciar todas as áreas da nossa vida. E o que acontece é que todos eles foram curados. Então, amados, quando a gente chama Jesus, quando a gente não hesita, como eles não hesitaram, quando a ficha cai, assim, preciso procurar Jesus para resolver esse problema da minha vida. E sabe o que acontece? Aí Jesus vai lá e resolve todos os problemas e coloca as coisas no seu devido lugar. Que Deus te abençoe, te fortaleça, e que cada um de nós possa buscar cada vez mais a presença de Jesus, como aqueles amados ali em Genezaré. Deus te abençoe.